Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor José Maria Monteiro, o seu host no canal Antena Dev. Hoje é segunda-feira e segunda-feira, como você já sabe, é dia de Job Dica aqui no canal Antena Dev. Job Dica é aquela dica marota para turbinar a sua carreira, para garantir o seu sucesso no mercado de trabalho. Então, vem com a gente. Na Job Dica de hoje, nós vamos responder a uma pergunta do Paulo. O Paulo é aluno do curso de Ciência da Computação e enviou para a gente um e-mail com a seguinte pergunta: quanto ganha um dev? Ou seja, quanto ganha um programador, quanto ganha um analista de sistema, um profissional na área de tecnologia da informação? Então hoje nós vamos responder essa pergunta e eu começaria, meu caro Paulo, respondendo o seguinte: o salário de um dev, em geral, depende de 4 aspectos. Ele vai variar de acordo com 4 aspectos diferentes. Primeiro aspecto, a cidade onde você trabalha. Então, se você trabalha em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, em geral você vai ter um salário maior do que quem mora no Nordeste, por exemplo, em Fortaleza. Isso se explica devido ao custo de vida. O custo de vida em São Paulo é muito maior, muito mais elevado do que o custo de vida em Fortaleza. Então você tem que observar o custo relativo entre o que você vai receber, o salário que você vai receber e o custo de vida da cidade que você vai morar. Bom, o segundo aspecto que faz esse salário variar é a empresa, o ramo da empresa em que você vai trabalhar. Em geral, empresas na área financeira, como bancos ou seguradoras, pagam salários mais altos do que software houses, por exemplo. O terceiro fator que vai fazer esse salário variar é o seu grau de instrução. Feliz ou infelizmente no Brasil, profissionais que têm uma formatura, que têm uma graduação, que têm um curso de graduação completo, vão ganhar salários maiores do que aqueles que não possuem um curso de graduação ainda completo. O quarto aspecto que vai fazer esse salário variar é a sua experiência, o quanto tempo de experiência você tem na área de tecnologia da informação, tá? Então eu começo respondendo essa pergunta de quanto ganha um dev dizendo depende. Depende da cidade onde você trabalha, depende do ramo da empresa que você trabalha, depende do seu grau de instrução e depende de quanto tempo você tem experiência na área de TI. Agora, falando da minha experiência, enquanto coordenador de diversos projetos, eu, durante a minha carreira, montei vários times de desenvolvimento. Então eu posso falar um pouco sobre o que eu tenho vivenciado na cidade de Fortaleza, que é uma cidade que fica no Nordeste do Brasil e que tem um custo de vida mais baixo. Então, os valores que eu vou falar aqui são valores que eu vivencio na prática aqui na cidade de Fortaleza, tá? Em geral, a experiência que eu tenho é a seguinte. Bom, vou começar pelos estagiários, tá? Então, e pela minha realidade, pela minha vivência aqui em Fortaleza. Então, se é um estágio onde o estudante está entrando no mercado de trabalho, ou seja, ele não tem ainda nenhuma experiência prévia, é o seu primeiro estágio, então os salários variam de 400 a 600 reais. Vai depender do número de horas que ele vai trabalhar na empresa. Então, em geral, para trabalhar 4 horas, ele vai ter um salário em torno de 400 reais. Para trabalhar 5 horas, ele vai ter um salário em torno de 500 reais. Para trabalhar 6 horas, ele vai ter um salário em torno de 600 reais. Isso para quem está entrando no seu primeiro estágio. Para aqueles estudantes que já estão no terceiro, quarto estágio, ou seja, eles já têm uma experiência no mercado de trabalho, ele já programa com facilidade, ele já teve a experiência de trabalhar em um time de desenvolvimento, esse valor sobe um pouco. Também dependendo se ele vai trabalhar 4, 5 ou 6 horas. Mas trabalhando 6 horas, esse valor pode ir até R$900, por exemplo. Agora, vamos considerar o caso do estudante que acabou de se formar, acabou de se graduar. Bom, se ele não tem muita experiência ainda e vai entrar no seu primeiro emprego com carteira assinada, em geral, os salários para o cargo de desenvolvedor, de programador, variam em torno de R$1.500.
Há empresas que tentam pagar um pouco menos, 1.200, mas a média tá lá nos R$ 1.500 aqui em Fortaleza, eu ressalto, tá? Então esse é o profissional que a gente chama de desenvolvedor júnior, tá? E um desenvolvedor júnior em início de carreira. Bom, um desenvolvedor júnior com 3 anos de experiência, que já passou por vários projetos, esse cara tem um salário que sobe, né? Quase duplica. De R$ 1.500 ele passa para um salário de R$ 3.000, por exemplo. Agora, se o cara já tem muito tempo de experiência em desenvolvimento, é um cara habilidoso, tá? Ele pode pleitear um cargo de desenvolvedor pleno, tá? Os salários para desenvolvedores plenos já são aqueles caras foda, que programam bem pra caramba, né? Em geral, esses salários variam de R$ 4.000 a R$ 6.000, né? Se o cara é muito bom em arquitetura de software, tá? Aquele cara que desenrola todos os problemas, resolve todos os problemas, a gente vai chamar esse cara de líder técnico, tá? E aí o líder técnico é o cara que vai liderar uma equipe de desenvolvimento, tá? Então é um desenvolvedor que tem que ser experiente. Então esse líder técnico, o salário, né, varia de R$ 4.000 a R$ 6.000. Em geral, um líder técnico experiente, que já tem habilidade de comunicação, que ele vai ter que se comunicar com os clientes, ele vai ter um salário aí na faixa dos R$ 6.000. Aqui em Fortaleza, ressalto novamente. Bom, professor, e tem como eu ganhar mais de R$ 6.000? Tem. Em geral, um desenvolvedor ele começa trabalhando com programação, depois com análise de sistemas, arquitetura de software, e aí, com o tempo ele vai mudando ou direcionando a sua carreira. Então, por exemplo, gerentes de projetos, né, um bom gerente de projeto, ele ganha em torno de R$ 7.000. Ele começa a ganhar aí em torno de R$ 7.000, tá? Bom, e um analista de requisitos? Boa pergunta. Um analista de requisitos ele fica ali como o dev pleno, tá? Um bom analista de requisitos é fundamental para um time de desenvolvimento. Então ele fica com um salário ali entre R$ 4.000 e R$ 6.000, tá? Em geral, na faixa de baixo, ali 4, 5 mil, mas pode chegar até 6. Professor, e o pessoal de teste? Bom, os estagiários na área de teste seguem mais ou menos os mesmos valores dos estagiários de desenvolvimento, de programação. Agora, um analista de teste, em geral, segue ali os mesmos valores do analista júnior. Então, ele vai estar entre R$ 1.500 até R$ 3.000. Professor, e um designer? Bom, designer, ou seja, o cara do front-end, esse é um profissional difícil de encontrar, tá? Um profissional diferente do que a gente está acostumado na computação. Então esse cara em geral ganha ali, como se for bom, né? Ganha ali como um dev pleno, tá? Tá ali de 4 a R$ 6.000 mais ou menos. Professor, eu quero ganhar mais do que R$ 7.000. Então, meu filho, estude para CDBA. Faça aí umas certificações Oracle, Microsoft, que para DBA o salário começa em 7, 8 paus aqui em Fortaleza. 7, 8K aqui em Fortaleza. Então é um profissional que ganha um pouco mais, ganha um pouco melhor. Agora, se um determinado salário é muito ou pouco, vai depender de cada um. Vai depender do seu padrão de vida, do que você faz no seu lazer, de quanto você gasta, de como é que é o teu padrão de consumo. Pode ter alguém que ganha R$ 3.000 e acha muito dinheiro. Pode ter alguém que ganha R$ 3.000 e acha que é um salário baixo, tá? Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar, a desenvolver, ganhava em torno de R$ 1.500. Bom, como eu morava com meus pais, não pagava comida, tinha roupa lavada, o dinheiro era todo para mim, R$ 1.500 era bastante dinheiro. Então eu comecei a juntar dinheiro, comprei meu primeiro computador, juntei dinheiro, comprei meu primeiro carro. Então não era um salário baixo para a minha realidade. Logicamente, se R$ 1.500 para uma pessoa casada, que tem família, filhos, talvez não seja um bom salário, um salário alto, um salário elevado. Então vai depender da realidade de cada um.
Professor, os salários na área de tecnologia da informação já foram maiores. É verdade, meu filho. No passado, os salários da área de tecnologia da informação eram maiores. A gente tinha uma quantidade menor de profissionais. Hoje em dia os salários são menores, isso é fato. E aí você pode me perguntar, então vale a pena continuar na área de tecnologia da informação? Ou vale a pena entrar na área de tecnologia da informação? Eu diria o seguinte, jovem mancebo, né? Os salários não são tão bons como foram no passado, isso é verdade. Mas em compensação, eu conheço poucos profissionais capacitados, né? Poucos ex-alunos que se encontram desempregados. Então a maioria tem emprego. Enquanto você vê advogado desempregado, engenheiro desempregado, é difícil você encontrar um desenvolvedor, um analista de sistemas capacitado, desempregado, tá? Isso é muito difícil. Os salários podem não ser altos, mas em compensação é difícil esse profissional estar desempregado. Se tem um profissional de tecnologia da informação que está desempregado, tem algum problema. Ou ele tem problema psicológico, ou problema de relacionamento com a equipe, ou a formação dele é deficitária, ele está precisando se requalificar, tem algum problema aí. Porque em geral é difícil faltar vaga para profissionais da área de TI. Bom, recentemente eu montei aí uma equipe de 10 pessoas, tá? Para um projeto, um time de desenvolvimento com 10 pessoas, e os salários estão nessas faixas aí que eu comentei aqui com vocês, tá? Espero ter respondido a pergunta do Paulo, espero ter ajudado você aí que está em dúvida quanto a quanto ganha um dev. Espero que você tenha gostado da nossa Job Dica de hoje. Clica no sininho, tá? Segue a gente, compartilha nossos vídeos, marca os amigos aí da área de TI. Tem muita coisa bacana aqui no canal. Dá uma olhada nos nossos vídeos, tá? Antena Dev, o canal é essencial para você que é da área de tecnologia da informação e comunicação. Fica ligado com a gente aí.